Olá, eu me apresento para quem não me conhece. Eu me chamo Maria Rocha e eu sou professora de idiomas. Eu ensino italiano, ensino português para estrangeiros particular online em uma plataforma americana. Eu estudo também para concursos. Recentemente, eu prestei um concurso público para me tornar servidora pública. E eu sou escritora e autora independente. Bem, eu comecei a escrever desde muito criança, não é? Eu era adolescente, já escrevia poesias. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha história literária, não? Sobre a minha atividade literária. Eu comecei a escrever que eu era muito criança, na escola, naturalmente, como todos nós. E eu escrevia redações maravilhosas, né? Sempre era elogiada pelos professores, sempre gostei de escrever. Quando era adolescente, eu escrevia poesias, mas muitas dessas poesias se perderam, né, no tempo. Eu fui morar na Itália, não, vamos falar um pouquinho de antes, né? Antes de eu ir morar na Itália. No ano de 2002, eu terminei, no ano 2000, eu colei grau, né, eu me formei em pedagogia pela Universidade Estadual, né, do Vale do Acaraú, a UVA, em Sobral, Ceará. E para a ocasião, nós fizemos a festa da saudade, né? Era a aula da saudade da universidade, que era uma festinha entre nós estudantes, professores. E para a ocasião, eu escrevi uma poesia com 60 estrofes. Era uma poesia com 60 estrofes, porque no total éramos 60 pessoas. Era uma estrofe para cada colega da universidade e para cada professor. Eu falei um pouquinho sobre cada um através de uma poesia maravilhosa, que infelizmente essa poesia se perdeu. Quando eu viajei para a Itália, eu deixei a poesia na casa de minha mãe, como tantas outras coisas, e infelizmente eu não consegui mais reaver, né? Eu tenho muita saudade, mas eu infelizmente perdi isso. Mas enfim, eu escrevi essa poesia e foi muito emocionante, né? Na universidade me deram uma faixa de Miss Poetisa, né? Coisa muito legal. No ano 2002, eu já morava em Fortaleza e eu participei de um concurso. Na época existia a Roda de Poesias no Centro Cultural Dragão do Mar, que acontecia todo sábado. Hoje em dia existem programações diferentes. Então eu me apresentei na Roda de Poesia no Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza, com as minhas poesias, né? Participei como poeta em um dos eventos. Depois eu fui morar na Itália e no 2009 eu participei também de um concurso de poesias na Itália, que era a Volta na Itália em Molduras. E eu comecei a escrever livros, né? No ano 2008 eu escrevi este livro, né, em italiano, que é a minha biografia. E eu escrevi também outros livros que eu enviei para várias editoras, né, como todos os escritores, né, desconhecidos, né, todos os escritores no início fazem. Eu enviei para várias editoras e acredito que nenhuma tenha lido o meu livro, porque eles recebem, não sei, mil, milhões de escritos, né, e eu acredito realmente que não tenham lido os meus manuscritos. Então, como eu não consegui ser publicada por uma editora, né, muitas nem respondiam, na verdade, enfim, acredito que não leram mesmo. Enfim, o que foi que eu decidi? Eu decidi publicar os meus escritos com uma gráfica italiana. Foi que eu conheci, né, Jochen Print, que é uma gráfica do sul da Itália, e eu publiquei o meu livro, né, bem bonitinho, tá aqui o código SBIN, né, o código de barra, tudo certinho, certo? E eu publiquei esse meu livro, vocês podem ver aqui, deixa eu ver meu nome, é Maria Socorro Rocha Adriano, e Una Goccia del Mare. Este livro é a minha autobiografia que eu escrevi até os 30 anos, que foi quando eu escrevi e publiquei este livro, certo? E eu coloquei à venda neste site desta gráfica. Depois, eu escrevi outros livros, sempre em língua italiana, porque na época eu morava na Itália, né? Então, depois eu escrevi este livro que eu amo de paixão.
Este livro aqui é meu xodó. É meu xodózinho esse livrinho aqui. Maravilhoso. Amo, amo, amo demais este livro. Demais, demais. Demais mesmo. Então, eu escrevi este livro, tá aqui sempre publicando sempre com a tipografia italiana, né? E ó, quem print, que nós temos o código de barras, né? Tudo certinho, certo? Ele foi publicado, deixa eu ver quando. Aqui. Ele foi publicado, não sei se dá pra ver, tá escrito Luglio, 2013, não sei se vocês conseguem ver aí. Ele é um livro maravilhoso, né? O que eu tenho que dizer desse livro? Tá aqui o meu nome, vocês podem ver o meu nome completo, ó, Maria Socorro Rocha Adriano, né? E esse livro é um romance curtinho, né? São quantas páginas? São só 130 páginas, né? E é um romance que fala muito da minha terra, né? A minha terra, o Ceará. Mas é um livro, uma história que foi ambientada no Ceará e na Itália. É um livro, digamos assim, sociológico, porque é um romance que retrata muitas coisas que acontecem realmente na vida real, coisas que eu vi, personagens que existem, que eu mudei os nomes, e personagens inventados. E eu então escrevi este livrinho maravilhoso. Enfim. Depois, vamos ver qual foi o outro livro que eu escrevi. Ah, o primeiro mesmo foi este, na verdade. Que é um livro, vocês podem ver, tá sempre meu nome, ó, Maria Socorro Rocha Adriano. Sempre ali na Borboletas, né? Adoro borboletas. Sempre pela tipografia Yellow Print. Essa gráfica, tipo, eu falei tipografia, né? Uma gráfica italiana. É um livro de poesias, onde há poesias que eu havia publicado quando eu era jovem, jovem, mais jovem, adolescente, né? Hoje eu já sou uma pessoa madura, né? Tenho meus 44 anos, enfim. E muitas outras poesias que eu escrevi na Itália. Bem, depois eu publiquei esse livrinho também maravilhoso que eu amo de paixão, né? É um dos meus filhos, né? O escritor, ele tem filhos, né? São seus livros. A gestação é o tempo da escritura, o tempo que você escreve, né, com todas as suas emoções. É emocionante escrever, de verdade. Então, eu publiquei esse livrinho muito lindinho, né, de capa dura. Na época que eu publiquei, qual é o valor? É €23,90, né, porque... Ah, eu falei que eu amo borboletas, né? Olha aqui a minha unha, borboletinha linda, maravilhosa, adoro. Enfim, este livro foi publicado também. Todos estes livros que eu estou mostrando para você, eles foram publicados na Itália em língua italiana, certo? Eu escrevo em italiano, sou professora de italiano. Então, eu publiquei este livro, podem ver também meu nome, ó, Maria Socorro Rocha Adriano. E é um livro de fantasia, não é um livro de romance, é como se fosse uma fábula para adultos, né? É um livrinho também capa dura, muito lindo. Eu amo este livro, de verdade. Eu adoro os meus filhos. Agora, deixa eu mostrar outro. Aí depois eu escrevi este livro bem curtinho, bem pequenininho, né? Muito breve. Sempre eu, Maria Socorro Rocha Adriano, que se chama Vinci o tuo peggior nemico, né? Vence o teu pior inimigo, que é um manualzinho que o código vem tudo certinho, que é um manualzinho de autoajuda. Então eu tenho este livro em língua italiana, de autoajuda, mais a minha história até os 30 anos, mas essa história é escrita em forma de contos. Depois eu tenho este livro, fantasia, e tenho este livro de poesia, e mais este livro que é um romance. Então, no total, tem um romance, um de poesias, um de fantasia, uma autobiografia e um livro de autoajuda. No total, são 5 livros, certo? Que eu publiquei através de uma tipografia italiana e são livros escritos em língua italiana. Bem, como foi a minha experiência? Claro que todo escritor, ele quer publicar com uma grande editora, né? Ter sucesso. Eu também quero, claro. Mas como eu não tinha conseguido uma editora, né, que acreditasse no meu trabalho, porque eu sou ainda desconhecida, então eu tive que publicar os meus filhos, né, independentemente. Eu publiquei todos os meus livros, que foram esses que eu mostrei para você, aqui, né, são estes, 5 em língua italiana.
E publiquei também a versão do de poesias em língua portuguesa, através dessa tipografia italiana. Foi uma experiência muito legal. Eles colocaram o livro para vender em vários canais online, como a Amazon e tantos outros, e vendia o livro físico quanto o e-book, no sentido que quando alguém comprava o livro, eles imprimiam o livro e o vendiam. Mas depois, com o tempo, passou aquela emoção, sabe, de ter o livro publicado pela gráfica, então eu decidi tirar os meus livros desta gráfica e não colocá-los mais à venda. Porque eu voltei para o Brasil e decidi traduzi-los, não todos, por enquanto eu só traduzi 3, em língua portuguesa e tentar aqui no Brasil publicar meus livros. Enviei meus livros, né? Os que eu enviei foram o de poesia, o romance e o de fantasia, que eu os traduzi para o português. Eu os enviei para várias editoras e, sinceramente, eu acredito também que nenhuma tenha lido meu livro, porque eu não tenho uma indicação de alguém, né? Alguém, olha, lê o livro daquela pessoa, né? Por indicação. Não. E o que aconteceu? Então, eu comecei a participar de concursos literários. Participei do concurso SESC duas vezes durante 2 anos seguidos. Participei do concurso Amazon também durante 2 anos e não venceu. E eu fiquei muito triste. Mas aí eu participei do concurso de literatura CEP de Recife. Participei de um concurso alguns anos antes eram para países de língua portuguesa. E nos últimos 2 anos eu participei de 2 concursos literários, um concurso CEP de Recife, um nacional, e participei de um concurso internacional, que é o concurso da editora, o Prêmio Leia, né, da editora Leia de Portugal. O que aconteceu? No ano passado, eu participei destes 2 concursos, não com esses livros que eu mostrei para vocês, né? Estes 5. Porque esses livros, eles não são inéditos, né? Eles já foram publicados, não são inéditos. Por isso que eu escrevi outros 2 livros, Top Secret, Segredo Total. Porque esses 2 livros eu espero publicar com uma editora famosa, mas vamos ver, não é? Quem sabe se eu não consiga publicar com uma editora famosa essas minhas 2 joias preciosas, esses meus 2 diamantes, que eu considero os trabalhos, sobretudo os trabalhos mais importantes que eu já fiz, que eu já escrevi até agora. Eu penso de publicar com uma editora famosa quando eu tiver esta oportunidade, mas vamos ver como vão prosseguir as coisas, né? Ou quem sabe eu participe do novo concurso Amazon, 8ª edição, Amazon Kindle, que vai acontecer mais ou menos pela metade do ano. E talvez eu considere de publicar um desses livros na Amazon Kindle para participar do concurso. Eu só fico um pouco assim, sabe, indecisa, porque se eu participar do concurso Amazon Kindle, o meu livro vai deixar de ser inédito. E se ele não vencer, aí é sempre melhor um livro inédito, né? As editoras, claro que elas preferem um livro inédito. Então, enfim, eu estou com esses 2 livros que são inéditos, guardadinhos, eles vão ter a ocasião deles. Estes 2 livros, no ano passado, eu enviei um para Portugal, para o Prêmio Leia, e outro para Recife, para o Prêmio CEP da editora CEP. O que aconteceu é que não venceram, fiquei muito chateada, porque eu pensava realmente que eu tinha a possibilidade de vencer, porque eu acredito no meu talento, eu acredito no meu trabalho, sem modéstia nenhuma, porque a modéstia nunca me levou a nenhum lugar e não leva ninguém a nenhum lugar. Eu reconheço o meu trabalho e eu sei que é um bom trabalho. Não venceu, né? Com certeza haviam lá trabalhos que foram considerados melhores que os meus, e um concurso funciona desta maneira. O que foi que eu fiz este ano? O livro que eu havia enviado para Recife, eu mandei para o Prêmio de Portugal, o Prêmio Leia. E o livro que eu havia enviado para Leia, eu mandei para Recife. Eu fiz a troca, sabe? Eu disse, agora vamos tentar diferente. E eu aguardei todo este ano com muita ansiedade, com uma certeza, uma convicção, uma fé tremenda, uma fé realmente inabalável, que um dos meus livros, ou quem sabe os 2 mesmo,
eles venceriam, né, teriam vindo os dois concursos. O que aconteceu é que já saiu o resultado há algum tempo atrás, então eu não ganhei nem o prêmio CEP deste ano e nem ganhei o prêmio Leia. Eu fiquei muito chateada, né? Porque é desde o ano 2008 que eu escrevo, aí depois paro durante uns anos, depois volto. Já escrevi outro blog em italiano, depois já comecei um em português e esse eu mantenho para a minha atividade. Este eu mantenho. Mas, enfim, aí eu cansei, sabe? Porque eu já tentei de tudo, né? De tudo. E aí o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa maravilhosa, né? Cadê o nome dele? É o Maílson, deixa eu ver se é Maílson Furtado, se não me engano. Maílson Furtado, é sim. Exato, Maílson Furtado. Eu o conheci, né? O conheci semana passada, porque eu decidi de publicar, ser um escritor independente, publicar independente, como eu já havia feito no ano passado. Mas por que eu decidi publicar, ser uma escritora independente? Porque as escritoras não me deram oportunidade, não estão me dando oportunidade. E eu tenho tantos trabalhos lindos e quero escrever muito mais, quero continuar minha atividade de escritora. Então eu decidi ser uma escritora independente. Pensei sim que eu já havia feito também no passado, eu já havia sido escritora independente, né? E não é que eu tinha dado tanto certo, sabe? Mas, no sentido assim, eu não tinha tido assim tanto sucesso, porque os meus livros ficavam escondidos nos sites, ninguém via. Eu não sabia como divulgar, não havia Instagram. Enfim, não sabia também usar o YouTube. Muitas coisas mudaram, amadureci muito também no marketing, na escritura. E eu pensei, eu prefiro ser uma escritora independente, mesmo que não venda tanto como se o meu livro fosse publicado por uma grande editora, que ter os meus livros guardados e o meu sonho, né, sem realizar e não poder desenvolver esse meu grande potencial de escrever, essas minhas grandes ideias criativas, poesias ou uma grande veia romântica. Então, eu decidi ser uma escritora independente. Mas quando eu decidi ser escritora independente, eu meditei, sabe? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito no universo. Eu sei que há pessoas que dizem, mas ela não conseguiu ainda, e ela não conseguiu nada, e ela não conseguiu isso e aquilo, porque tudo é no tempo de Deus. E eu me considero uma pessoa muito abençoada. Eu agradeço muito. Nossa, tenho vontade de chorar, porque quando eu falo em Deus eu me comovo, sabe? Eu sinto realmente uma conexão tremenda, muito perfeita, muito importante com Deus. E esta conexão com Ele eu não troco por nada neste mundo, por nada mesmo. Eu me considero uma pessoa muito abençoada por Deus, porque eu passei por tantas tempestades, ainda passo. Tantas, mas foram tão. Claro que a minha vida é uma vida boa, no sentido que há pessoas que passam por coisas horríveis, e claro que há pessoas que têm uma vida muito melhor do que a minha, mas eu considero minha vida boa sim, e claro que eu vou melhorar. Eu sou uma pessoa saudável, graças a Deus, sou inteligente, consegui vencer muitos obstáculos e ainda estou vencendo muitos obstáculos. E eu sei que o tempo de Deus na minha vida chegou e agora sim eu vou ter sucesso e vou sim realizar todos os meus sonhos. Então eu estava meditando e quando eu estava meditando eu falava com Deus e eu dizia: Ai Senhor, são tantos anos que eu tento, né, me afirmar como escritora, fazer o meu trabalho, desenvolver o meu trabalho, fazer com que o meu hobby de escrever, que o meu hobby se torne minha atividade profissional. Eu já tentei tanto, eu já fiz tanto, eu já gastei tanto dinheiro, eu já investi tanto nesta atividade. E por que eu não consegui ainda? Né? Por que eu não tive sucesso ainda? Também porque eu também não tive sucesso ainda em outras áreas da minha vida, né? Eu sou solteira, eu quero ainda formar uma família, né? Mas enfim. E também a situação econômica, né? Que eu preciso melhorar. Eu questionava Deus, né? Por quê? Né? Se eu sou uma pessoa tua, se eu sou tua, por quê? E eu senti no meu coração, sabe? Em relação aos livros, eu senti.
que Deus me falou assim, eu cansei, basta, eu não vou mais participar, eu falava com Deus, né? Eu não vou mais participar de concurso literário, não vou mais escrever, não vou mais perder tempo com isso, basta, eu estou cansada. E eu senti no meu coração, né, uma passagem bíblica que dizia: lança outra vez as redes ao mar, né? Como quando os pescadores, né, foram pescar ali todo dia e todo meio-dia e não conseguiram nada. E Jesus falou para eles, né? Lancem, joguem outra vez me arrepiei todinha. Joguem uma outra vez a rede no mar. E a rede saiu cheia de peixes, muitos, muitos, muitos. Eles tiveram um grande sucesso. Então, enquanto eu fazia esta meditação, eu senti que Deus me falava, sabe? Assim, eu senti no meu coração, a minha intuição, joga outra vez as redes. E eu segui, sim, o conselho da minha intuição, que eu sinto que é o conselho de Deus para a minha vida. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou jogando outra vez a rede. Só que desta vez diferentemente. Enviar livros para a editora, participar de concursos literários para poder, como se diz, publicar, não. E eu comecei, né, a pesquisar como ser escritora independente. E comecei a pesquisar sobre o meu maior sonho literário, o meu sonho principal, né, o meu diamante, que é vencer o Prêmio Jabuti. Nosso Prêmio Jabuti é o maior prêmio literário do país, né? Nossa, eu sonho com esse Prêmio Jabuti. Então eu fui olhando, né, na internet sobre escritores independentes e vi que um escritor que se chama Maílson Furtado, da cidade de Vajota, aqui no Ceará, ele venceu o prêmio. Nossa, ele me enche de orgulho, né? Cearense como eu, um escritor independente, ele venceu o prêmio Jabuti do ano 2018 como escritor independente, autor independente. Ele mesmo publicou o livro dele na gráfica e mandou para o prêmio. Ele venceu o prêmio Jabuti 2018 com seu livro de poesias A Cidade. E eu fico pensando, ele concorreu com tantas grandes editoras, mas ele, né, pequenininho, no sentido que é autor independente, não havia nenhuma escritora famosa que, digamos, que havia publicado o seu livro, e ele venceu. Nossa, ele me inspirou tantíssimo. E eu escrevi, né, para esse escritor e falei: nossa, né, parabéns pelo seu sucesso. Eu também vou fazer como você. Eu vou escrever o meu livro, eu vou publicar, já escrevi, vou publicar meu livro e vou mandar no próximo ano para o Prêmio Jabuti, um dos meus tantos livros, né? Porque na verdade eu tenho 7 livros escritos. 5 já publicados, né, que já foram publicados, e 2 livros que são inéditos. Eu disse: nossa, eu vou sim mandar também para escrever, vou ser escritora independente e vou mandar o meu livro para o Prêmio Jabuti. E ele me motivou muito, me indicou, eu perguntei qual era a gráfica e ele me indicou. Ele me deu uma grande força, uma pessoa de uma grande humildade. Nossa, que Deus o abençoe. Eu agradeço muito, né, por todas as informações que ele me deu e pela sua grande inspiração, pelo seu grande exemplo de vida, né? Eu espero que ele e a sua família tenham sempre muito, muito, muito sucesso e receba sempre muitas, muitas bênçãos de Deus. Então foi isso que eu decidi. Eu vou fazer como ele, né? Um escritor independente, eu vou publicar meus livros. O que é que eu vou fazer? Eu estou pensando em começar com o meu livro de poesias, né? Que agora, na verdade, não está tão pequenininho assim, porque nos últimos anos eu escrevi outras poesias. E agora eu tenho 80 páginas, o meu livro é 80 páginas, folhas A4, que serão mais ou menos umas 160 páginas. Então eu estou pensando em começar a publicar o meu livro de poesias com uma gráfica em Fortaleza, publicar, registrar o livro, né? Publicar no sentido da gráfica, ela imprime o livro. Publicar é quando você registra o livro colocando o código SBIN com o código de barras, né? Então eu vou sim registrar, publicar meu livro, né? Registrar o livro na Câmara do Livro, né? Registrar com o código SBIN, imprimi-lo na gráfica. Eu vou começar a vender o meu livro de poesias aqui no Instagram
e também no meu site, né, no meu blog, através também do meu canal no YouTube. Então eu vou vender o meu livro para todo o Brasil, né, por enquanto. Por enquanto, para depois quem sabe, né, posso vender para outros países. Então eu vou começar a vendê-lo para todo o Brasil. Normal, ponho o livro à venda online, né, pagamento cartão de crédito ou Pix. E como eu sou escritora e você é a própria editora, você eu mesma que levo o livro na gráfica, imprimo o livro, depois eu pego o livro, vou ao correio, envio o livro para os leitores, né, os clientes que comprarem os meus livros. Então eu mesma vou ser escritora e editora dos meus próprios livros e vou sim desenvolver a minha carreira de escritora. Participarei de concursos literários? Sim, mas somente de concursos literários para livros já publicados. Quem sabe eu